Ei, moçada, vocês estão bem, né? Que bom. Nosso assunto de hoje é mercantilismo e dentro dessa lógica do mercantilismo, nós vamos entender que o mercantilismo ele foi a prática econômica do antigo regime. E aí a gente vai aprender a trabalhar com esse nome, tá? Eu vou brincando com isso aqui, porque isso aqui faz parte de dificuldades de candidato. Quando a gente lê antigo regime, é o mesmo, né, que a gente estiver lendo absolutismo, beleza? Então, toda vez que a questão falar de antigo regime, vocês vão pensar no absolutismo. E por que a gente faz isso aqui, né? É para a gente não perder o fio da meada, né? Para a gente não esquecer que as questões das provas dos vestibulares, seja elas do Enem, seja elas de outras bancas aí, FUVEST, né, a própria Unicamp, a USP, são questões que estão trabalhando com a contextualização das palavras. Então, quando eu coloco assim no antigo regime, a banca está entendendo que ela não precisa de falar com você que é absolutismo, né? Então, a gente tem que saber fazer essas leituras. Quando a banca fala idade média ou baixa idade média, quer dizer que ela não precisa determinar o tempo histórico, ela já está determinando a palavra. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, por quê? Isso, às vezes, define a resposta da questão. Você já deve ter ouvido, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido aí que tem gente que faz prova do Enem e não estudou e tira uma boa nota em humanas. Provavelmente essa pessoa que não estudou, ela não estudou sentado na cadeira de um preparatório, mas ela lia muito, ela fazia uso de livros, de leituras diárias, né? Porque senão ela não conseguiria uma boa nota. Porque o Enem trabalha muito vocabulário. Não só o Enem, os vestibulares também. Então, quando a gente fala de mercantilismo, nós estamos falando do processo econômico, nós estamos falando de economia, né? Que é a economia engendrada dentro da lógica do antigo regime aí, ó. Então, essa aí deve ser a conotação que você deve fazer sempre quando pensar de mercantilismo. Uma outra coisa também que você deve fazer, o mercantilismo, ele foi nomeado, ou seja, quem deu esse nome para o mercantilismo foi um cara chamado Adam Smith. Nós nem falamos ainda de Adam Smith e ele já está nomeando o mercantilismo. E por que você está antecipando essa informação, Anderson? Porque o nome mercantilismo ele não era usual no antigo regime. Ele passa a ser usual a partir da criação do liberalismo econômico. Ou seja, o Adam Smith, observando o que estava acontecendo até aqui, ele olhou para trás e chamou de mercantilismo. E por que o Adam Smith chamou isso de mercantilismo? Porque o Adam Smith disse que esse sistema tinha algumas características e que eram próprias dele. Quais eram as características do mercantilismo segundo o próprio Adam Smith? Uma das primeiras aí. Segundo o Adam Smith, o mercantilismo tem no Estado o interventor. Ou seja, quem determina a economia é o Estado. Então, o Estado é interventor. E aí eu quero que vocês já entendam, né? Nós estamos falando automaticamente do antigo regime, já existe o Estado. Não vamos esquecer jamais disso, interpretação constante. O mercantilismo ele já existe, porque ele existe dentro do Estado. E dentro do Estado já existe um serzinho muito chatinho chamado de burguesia e que questionava demais o papel da igreja, como aquela que impedia a prática do lucro. Não se esqueçam da burguesia. E essa mesma burguesia que está questionando a igreja por causa da prática do lucro, vai ser a burguesia que lá no iluminismo vai questionar o Estado, a lógica da sua intervenção. Vamos lembrar o seguinte, gente, aí a gente tem que aprender, né? Se eu estou falando de economia e se eu estou criando uma sociedade modernamente econômica, o Estado, para os burgueses, não pode interferir, porque senão ele incomoda o tanto que esse aqui ganha. Isso serve para agora, esse momento da história que nós estamos falando, século XVII, XVIII, e isso serve para o século XXI, quando a gente faz as nossas analogias macroeconômicas dentro do progresso da atualidade moderna. Vocês devem estar observando aí todas as regularidades ou irregularidades do confronto causado pela China e pelos Estados Unidos no que diz respeito aos aspectos econômicos. Os dois, apesar de serem estados que buscam essa ideia de liberdade econômica,
estão no século XXI sendo interventores nas suas lógicas econômicas. Então tomem muito cuidado. Por quê? Um assunto tão antigo pode virar uma questão tão atual, né? Então a burguesia, ela questiona o tempo inteiro. Ela questiona o papel do Estado, ela questionou o papel da igreja, ela vai questionando, né? O nosso atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, ele mesmo já falou que ele não pode intervir nas empresas. Porque intervir nas empresas é como se o Estado tivesse sendo o quê? Interventor, e a economia não gosta. Ora, bola, sobretudo temos que entender algumas coisas. As economias dominadoras não gostam que países menores façam esse tipo de política econômica. Mas quando se trata deles mesmos, né, os proponentes da economia mundial, eles são interventores. Que fique isso claro na sua cabeça aí. Esse é um assunto muito importante dentro da geopolítica, né? Então, dentro do mercantilismo, o Estado é interventor. Dentro do mercantilismo, você tem uma prática do protecionismo. Esse protecionismo aqui, ó, a gente chama ele de protecionismo alfandegário. O que é um protecionismo alfandegário, Anderson? É quando você tem uma fronteira e tudo que pretende entrar para dentro da sua fronteira aqui, para ser vendido aqui, ó, você vai cobrar taxas. Entendeu? Você vai taxar os produtos. Para que você faz isso? Para ganhar dinheiro, mesmo que você não tenha o produto todo. Isso é proteção alfandegária. E quando você taxa, você protege o seu mercado interno. Essa é a ideia. Para quem não entendeu as minhas falas aqui, é só a gente pensar, por exemplo, no celular, no iPhone. Quando você quer comprar um iPhone norte-americano, né, produzido lá nos Estados Unidos, ele vai entrar no Brasil. Se lá está custando em torno de $4.000, aqui no Brasil ele vai custar uns 6, 7 mil reais. É lógico que vai, quer dizer, $4.000 vai dar aí quase 10 mil reais, tá? Por quê? Porque além da cobrança do imposto, tem a variação da moeda, né? Então cobra-se para o celular entrar no Brasil, tem que cobrar imposto. Senão o Brasil ganha o quê com isso? Ah, professor, mas o Brasil não produz. Não tem interessa, não tem isso. Mesmo se o país não produz, quem que está oferecendo o mercado consumidor? É o Brasil, então ele tem que ganhar alguma coisa. É como se ele estivesse deixando você vender para o freguês dele. Então ele vai ter proteção. A proteção alfandegária ela existe até hoje. O que acontece é que essa proteção ela é menor ou ela é maior, né? Só que quem regula isso aqui não é só o Estado, né? Tem todo um aparato econômico aí que faz parte disso. Nós temos a Organização Mundial do Comércio, né? Enfim. Temos uma outra característica dentro do mercantilismo também que a gente não poderia esquecer, além do protecionismo, é a balança comercial. Balança comercial chamada de favorável. O que seria, Anderson, uma balança comercial favorável? Teoricamente, é quando a gente fala que você deve comprar menos e vender mais. Seria essa a definição. Quando você consegue comprar menos e vender mais, ou não comprar nada e vender tudo, ainda é melhor. Quer dizer que essa balança comercial está levando em consideração o processo de produção que é manufaturado, ou as manufaturas, tá? Se é manufatura, não temos indústria ainda. Com relação a isso, é muito importante a gente entender aqui, ó. Quando você tem as corporações de ofício, que são aquelas produções artesanais, você tem todos os produtos sendo produzidos de quê? À mão, né? Então imagina, você pensa na cadeira, é uma cadeira rústica. Se você consegue produzir cadeira para você e consegue vender, quer dizer que você está ganhando o mercado das cadeiras. Se você pensar na coxa, não, estou falando coberta, vamos pegar a coberta. O cobertor, se eu estou produzindo muito cobertor e estou cobrindo todo mundo da minha cidade, do meu país e estou vendendo, eu estou saindo positivo. Por que eu estou falando isso? Porque isso tudo é manufatura, não tem processo de produção de máquina. Se eu estou vendendo muita batata, é bom vender batata? Gente, batata aqui nesse sentido é interessante. Apesar de ser uma matéria-prima, ela vai ter um valor menor, tá? Mas ela é uma venda. Se eu consigo produzir batata para mim e vendo para todo mundo, que ótimo, quer dizer que eu sou um bom vendedor. Eu quero que vocês entendam que nesse caso aqui, eu não posso fazer uma correlação de forças pensando em produtos industrializados, tá? Tem até um camarada que faz um exemplo que eu gosto, né? Você pega lá a ideia da balança, vamos pensar aqui que aqui existe uma balança, né? Aí você tem lá uma balança. Então imagina, você vai pegar 1 quilo de pena, 1 quilo,
vezes ou, né, confrontando com 1 quilo de porco. O que é isso? Proporção igual. 1 quilo de pena por 1 quilo de porco. Porque pena é matéria-prima e porco é matéria-prima. O que vai começar a acontecer agora é que agora você tem pena. E aí você vai passar a vender o quê? Roupa. Porque a pena é um adereço para a construção de roupa. A roupa já é algo que manufaturado. E aí você vai gastar uma grande quantidade de pena para chegar na roupa. Quer dizer que esse aqui ganha, você perde. O nome disso aqui é matéria-prima. O nome disso aqui é manufatura. Já vou adiantar um conceito para vocês. Entre aqueles que vendem matéria-prima e aqueles que vendem manufatura, lá na América serão condicionados em colônia e metrópole. E é aqui que eles vão fazer o pacto colonial. As colônias vendem matéria-prima e as metrópoles vendem para as colônias manufatura. E aí começou o ferro entrar, né? Começou o negócio dar errado. Por quê? Porque nossa economia nunca vai desenvolver comercializando, né, apenas como consumidor de manufatura e vendendo matéria-prima, né? Nós estamos fazendo isso até hoje, inclusive. Então, as manufaturas. Além disso, foi pensado para o mercantilismo um sistema chamado de metalismo. O que é o metalismo, Anderson? É a prática de você acumular metal precioso. Nós temos 2 estados, né? Portugal e Espanha são exímios exemplos disso, de metalismo. Eles tiveram colônias da onde eles extraíram grandes quantidades de recursos de metal, né? O Portugal, o Brasil, a Espanha, todo o continente americano praticamente, né? Nós temos uma outra prática que é chamada de comercialismo. O comercialismo é aquela prática de você manter a balança comercial favorável. Um representante do comercialismo aqui é a Inglaterra. E aí a gente tem que entender a Inglaterra que ela vai se dar muito bem, porque quem comercializa gera necessidade de aumentar produção ou produtividade. Então, quem comercializa gera necessidade de aumentar a produção. Então, no futuro bem próximo, o que nós vamos ter aqui, ó? A Revolução Industrial, a indústria inglesa, né? Num futuro bem próximo. E nós temos também, dentro do mercantilismo, o industrialismo. Pelo amor de Deus, tá? Toma cuidado com o termo. O sufixo ismo aqui, ó, ele permite a gente entender que isso aqui é algo que é contínuo, é uma busca, tá? Quando eu falo que houve a Revolução Industrial, ela cravou, ela aconteceu de fato. Aqui não. Aqui é uma busca. E nesse caso aqui, o nosso representante é a França. Porque a França buscava desde muito tempo o industrialismo. A França buscava o que a gente chama de industrialismo belicoso. Ô Anderson, mas isso não fez da França uma grande potência? Não, a França, vocês vão ver que ela vai sucumbir por questões econômicas. Mas o fato dela ser belicosa aqui justifica, ó. A França, ela tinha uma rixa, né, com os ingleses. Então a França queria destruir a Inglaterra de qualquer jeito. Então a França investiu muito dinheiro em arma. Só que ela não vendia arma, ela produzia para ela mesma. Então ela tinha um dos maiores ou dos melhores exércitos, mas não tinha uma das melhores economias, porque o metalismo dela ou a lógica da industrialização dela era belicosa. Ela constrói um dos melhores exércitos, mas não constrói uma das melhores economias, que quem vai construir é a Inglaterra, e a Inglaterra vai chegar rapidamente ao processo de revolução industrial aí. Mas eu não quero ficar confundindo vocês com revolução industrial. Mas é importante vocês entenderem que quando a gente fala industrialismo, é uma constante. Revolução industrial, opa, acabou a produção manufatureira e agora a gente está produzindo com máquina. Beleza? Já é uma realidade. Daí para frente, vocês passam a ver revolução industrial, primeira revolução industrial 2.0, revolução industrial 4.2 e vai embora. Por quê? Porque aí a indústria vai melhorando cada dia mais seu processo produtivo. Espero que vocês tenham entendido tudo isso. Esses são os conceitos mais básicos e simplórios aí a respeito do mercantilismo. Ok? Tranquilo? Nas próximas aulas nós veremos aí como que isso funcionou de fato, né? No processo das colônias aí, que é onde as metrópoles vão ganhar muito dinheiro. Me aguarde que em breve chegaremos lá. Beleza?